Marco, a fala do presidente da República em relação... Porque nós estamos discutindo aqui urnas eletrônicas, mas o presidente também fez ataques tanto a Edson Fachin, quanto a Barroso, quanto ao Tribunal Superior Eleitoral. Ele diz o seguinte, abre aspas, o senhor Barroso, também como o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo me criticando, como se eu estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Eu não vejo ataque do Bolsonaro nessa fala que você trouxe, Paulo. Eu vejo o contrário. Eu vejo um ataque sistemático dos ministros do Supremo Tribunal Federal à presidência da República. Isso tem acontecido de maneira contumaz, o que é estranho. Tudo que é estranho hoje no Brasil remete à ação dos ministros do Supremo e do TSE. O Bolsonaro, quando ele chama os embaixadores, ele está exercendo regularmente a competência dele pela Constituição. Não tem nada diferente aí. Agora, quando o Fachin chama embaixador para fazer evento, para falar de eleição, isso é atividade política. Isso não é atividade do Fachin. Isso não está no papel dele lá, de acordo com a Constituição Federal. Então, causa estranheza muito mais essa atuação bizarra dos ministros do Supremo, apontando para o Bolsonaro, sugerindo que existe um golpe em trâmite, falando a mesma coisa que a petezada fala, falando a mesma coisa que o psolista fala. E daí, com base nisso, eles fazem tudo. Restringe liberdade de expressão, restringe a atividade de apoiadores do presidente, começa a falar em discurso de ódio, começa a falar em fake news. Isso é uma chave, Paulo, que abre uma porta dos horrores. É uma porta dos horrores. A gente está aqui realmente sujeito a juiz ativista. Porque juiz ativista, Paulo, é o seguinte, você tem o livrinho de regras lá do jogo. Ele simplesmente ignora as regras, ele inventa um novo jogo. Só que você está jogando aquele jogo com base nas regras constitucionais. Então você está cumprindo as regras e ele está lá, livre, solto, ele vai decidir conforme aquilo que vier na cabeça dele. Então não dá para saber agora onde pisar, o que falar. É o tipo de coisa que gera, inclusive, insegurança jurídica para nós, comentaristas. Amanhã, então, eu não posso fazer um comentário sobre a ligação do PT com o Celso Daniel, porque o vídeo pode ser desmonetizado, porque pode ser retirado, porque alguém pode ajuizar uma ação e cair no colo do Alexandre de Moraes, que tem feito campanha política abertamente. Inclusive, né? Ele já decidiu hoje, inclusive, né, Marco Antônio, dizendo que quem fizer a ligação entre PT e PCC vai ser punido, será multado. Então não pode mais ser qualquer conteúdo contra isso. Exatamente. Então são precedentes tenebrosos que mancham a história da nossa República. Esses precedentes são exclusivos hoje de ministros do Supremo Tribunal Federal, que deveriam, por mecanismos de freios e contrapesos, serem extirpados, serem retirados do Supremo Tribunal Federal dentro do trâmite constitucional. Agora, o que a gente está enxergando aqui é uma outra realidade, onde o Bolsonaro, que entrou meio que brigando contra o sistema, brigando contra o establishment, e está acontecendo, ipsis literis, a mesma coisa que a gente viu acontecer nos Estados Unidos. A gente está repetindo a história do Trump. É igual. É igual. Uma eleição que está na cara que o pessoal está querendo passar a mãozona, esse pessoal está no TSE, esse pessoal está com as regras do jogo na mão e ainda estão batendo na cara da população inteira, falando, olha, vocês ou seguem na linha que a gente determinar agora, não importa se é constitucional ou não, ou vocês vão sofrer toda a força do poder judiciário do Supremo Tribunal Federal.